Olá, olá, está no ar mais um programa Negócio.rs e hoje a gente vai falar de dois mundos que, apesar de bem diferentes, estão vivendo a mesma revolução: inovação, sustentabilidade e competitividade global. De um lado, o setor que embala, literalmente, produtos, marcas e experiências, a indústria de embalagens. Do outro, um segmento que é sinônimo de tradição e sofisticação, o couro em pelo. E para essa conversa de alto nível, temos dois convidados de peso. Marco Schmidt, diretor de negócios da Boxprint, empresa referência nacional na criação de embalagens inteligentes, personalizadas e sustentáveis. Marco vai contar como o design e a tecnologia pode transformar um simples invólucro em uma poderosa ferramenta de vendas. E também com a gente, Pablo Boll, CEO da OCM Couros, que exporta couro em pelo para o mercado exigente do mundo inteiro, combinando qualidade, rastreabilidade e responsabilidade ambiental. Pablo vai mostrar como um setor tradicional está se reinventando para conquistar o futuro. Então, segura aí, porque hoje é dia de saber como tradição e inovação pode caminhar lado a lado e gerar negócios mais fortes. Vamos nessa? Pois então, meu caro amigo Marco Schmidt, seja muito bem-vindo e eu gostaria de cara entrar no nosso bate-papo falando sobre tecnologia e inovação na prática, da incremental e da disruptiva. E aí eu pergunto para ti, como isso se dá dentro da Boxprint? É possível introduzir uma inovação disruptiva dentro da empresa? Jorge, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Em meu nome, em nome da Boxprint, que são duas coisas que eu carrego no meu coração muito forte, né? Primeiro, é os temas que tu está puxando, porque isso é o mantra da Boxprint. E o segundo, pela oportunidade de estar aqui tentando colaborar, ainda mais junto com o Pablo. Nós somos uma empresa que tem uma dificuldade. Nós não temos um produto encantador. Por exemplo, quem trabalha com couro tem a maciez, tem a qualidade, tem todo o toque que ajuda no couro. Pelo leigo como eu sou. O Pablo depois pode confirmar. Mas nós não temos um produto campeão. Então, o que é o nosso campeão? O que nos faz ser campeão? Tecnologia, serviços diferenciados, inovação e muita criatividade. E para completar tudo isso, a gente tem uma equação que a gente chama de TBC. É bem simples, tira a bunda da cadeira. Nós viajamos o mundo inteiro há mais de 20 anos, nós vamos todo ano para a China, nós vamos todo ano para a Europa, para os Estados Unidos, sempre atrás de inovações e tentando entender o mercado e antecipar no Brasil. Então isso é uma tendência de garimpagem, né, que a gente faz. A segunda coisa é ter profissionais bem preparados. Nós hoje trabalhamos na empresa, nós temos 67 anos, completamos agora dia 3 de agosto, e o investimento que nós fizemos em estudo dos nossos colaboradores é muito grande. Hoje nós temos a Fundação Dom Cabral, a Produtare, a IBGC e outras dentro da empresa nos ajudando para somar. E tudo sendo proporcionado pela Box para os colaboradores. Por quê? Porque se as cabeças pensantes não estiverem bem preparadas, fica mais difícil. Assim já é difícil, né, Jorge? Com certeza. Mesmo assim a gente tem feito. Então, o primeiro movimento é preparar as pessoas. E isso, hoje nós temos a nova geração, que a gente chama de G6. São 3 executivos, né, que não são familiares e mais 3 familiares que são netos do seu Arno, que trabalham com eles e fazem a administração da Box desde 2019. De 19 para hoje, eles estão fazendo um trabalho melhor do que nós fazíamos anteriormente. Nós tínhamos um trabalho muito ligado em preocupação com comprar, vender, fim do mês, tinha sustentabilidade, mas não tinha organização com as pessoas que eles têm. Eles melhoraram vários quesitos. E isso melhora a inovação. Inovação. Hoje nós temos um grupo interno chamado Conecta, onde os 1.100 colaboradores são inovadores. Existe um prêmio, um reconhecimento, uma premiação e todos eles têm a oportunidade de ter qualquer ideia. Seja uma pequena ideia da senhora do cafezinho, como uma ideia disruptiva ou alguma coisa que alguém viu na internet que é fantástico. É só entrar no sistema e apresentar a ideia. Tem uma comissão que faz a primeira filtragem e aí depois dá prosseguimento. Isso ajudou muito. No passado nós criamos
dois grupos, os poluídos e os não poluídos. Os poluídos eram os antigos que nem eu, os não poluídos eram os jovens. Te confesso que não funcionou muito bem. Então, o pai da criação sou eu e eu tive que dar mão palmatória. Hoje, com os 1.100 que trabalho, com 1.100 colaboradores, com essa preparação que a gente tem feito, temos tido boas descobertas disruptivas em tecnologias, boas inovações simples que resultam em corte de gastos. E lembrando que gastos numa indústria é que nem unha, né? Tem que cortar todo dia. Então, esse é um modo que a gente faz, um modo simples, Jorge, um modo tranquilo, mas de muito investimento nas pessoas, pois é. Muito investimento de ir atrás da tecnologia. 67 anos, olha, não é pouca coisa. Pablo, dentro de uma indústria de couros em pelo, fazer uma inovação disruptiva, eu acho que é um pouco mais difícil também, né? Agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando hoje com o teu público. É um assunto que nos move muito e é um grande desafio nosso também, inovar. Porque a inovação ela pode estar presente em várias coisas e a tecnologia pode estar aliada a todas as áreas. Fico muito feliz de escutar o Marco falando, porque ele usa jargões que eu uso também, que é o TBC, que custo é que nem unha, que a gente corta todo dia, toda semana, ou sempre que pode. Então eu fico feliz em ouvir isso, porque acho que a gente está alinhado do ponto de vista do vale de lideranças. E lá no nosso grupo, né, nós somos um grupo de 3 empresas, elas não necessariamente são complementares, porque 2 delas trabalham com couro, uma na área de decoração e tapetes, outra na área de moda e outra na área de embalagens especiais em TNT. Inclusive, a gente já fez alguns projetos juntos lá com a Box, né, para alguns clientes daqui. E no nosso caso da tecnologia, eu faço uma vez por ano também uma viagem para a China buscando tecnologias para a empresa de TNT, de embalagem, buscando também chapas, gravações e coisa para a gente aplicar nos couros também, principalmente na parte de moda. E a tecnologia nos ajuda muito a criar formas novas, atraentes, disruptivas de apresentar um produto que tem um atributo de valor muito forte. Então hoje a gente tem 2 frentes de trabalho, uma voltada para cocriação, que é o tema que eu estudo no meu mestrado, aplicado à nossa indústria, e o outro que é justamente a gente poder apresentar o nosso produto, que tem alto valor agregado, de formas a despertar esse interesse de valor no designer que está lá do outro lado. Não apresentá-lo como um couro especificamente, ou única, exclusivamente, mas como uma peça de valor agregado made in Brasil, desenvolvido aqui. E a gente fica muito satisfeito assim, em ver ações nossas, ver produtos nossos em grandes marcas. E aí eu destaco aqui uma passagem do nosso presidente, o Raul Miller, já esteve aqui contigo falando, que ele desceu no aeroporto de Milão e tinha um outdoor gigantesco com a Gisele Bündchen, né? Acho que ela estava com um biquíni, uma coisa assim, e um sapato, um grande destaque no outdoor, e o sapato era com um couro nosso de pelo. Cara, eu acho que aquilo ali coroa toda a tua trajetória, todo o teu investimento, todas as horas que tu coloca em cada desenvolvimento de cada couro que a gente tem para chegar à perfeição. Né? Eu acho que é o grande finale disso tudo, é tu ver o teu produto aplicado no outdoor em Milão, com a Gisele Bündchen, e com uma marca de mega destaque. Eu, inclusive, vou fazer uma parte aqui do Raul, né? Que não é só do Brasil, é de Lomba Grande, né? Para o mundo. De Lomba Grande para o mundo. De Lomba Grande para o mundo. Agora, existem muitas dificuldades também, eu acredito, dentro das empresas de vocês para poder fazer essas soluções e implementá-las também, né? Nossa maior dificuldade, que é eterna, no nosso segmento, e não é da Boxprint, é o alto custo de investimento. Então, nós investimos em maquinário em euros e vendemos em reais. E cada vez os maquinários ficam mais caros e a gente briga mais por apertar margens. Essa não é uma novidade, né, Jorge? Mas é o grande... A gente brinca que é o enigma de Andrômeda. Como conseguir fazer isso? Porque, por exemplo, só este ano
nós estamos investindo 70 milhões de reais na Box, ano passado e esse ano, para 25. Nos últimos 5 anos, nós investimos 200 milhões de reais na empresa. Isso, e o pior, é um dinheiro que a gente não tem, né, Jorge? É um dinheiro não que a gente sei, vai eu pagar, não, né? Isso eu não estou sabendo, né? Infelizmente não tem, né? Mas a gente investe com o dinheiro que não é nosso, né? Porque para manter o nosso dinheiro no capital de giro, para fazer o negócio girar firme e forte. Né? Essa é a ideia. A gente faz isso também. Mas é o grande desafio. A nossa grande barreira de entrada é uma equação. A primeira é acompanhar equipamentos e tecnologias. Porque a tecnologia está disponível. Tem que enquadrar ela e aplicar no seu segmento. Né? E aí, lembrando sobre embalagem, embalagem é o item mais produzido do mundo. Tá brincando? Sim. Não existe nenhum item mais produzido que embalagem no mundo. Sem a embalagem, 80 bilhões de pessoas não sobreviveriam. Mas, ô Marco, quer dizer que então o teu pai foi um visionário lá atrás, quando ele disse que não, sapato todo mundo faz, vou fazer caixinha então. Não, ele foi desesperado para ganhar dinheiro. O meu pai, ele teve... eu brinco com ele que ele é um louco que deu certo, né? Então ele teve a ideia, começou entregando embalagem de bicicleta e hoje estamos aqui, né? Estamos aí. Mas é uma embalagem, eu desafio as pessoas, se amanhã de manhã ou no fim de semana forem ao supermercado, observar que tudo que está lá dentro... Pois é verdade, a gente não se dá conta disso, né? A e é carne, o que vende, a conservação e é o que vende. Sabe quando tu diz, desculpa, Marco, mas quando tu fala, meu produto não é encantador, eu discordo de ti. Eu trabalho com a Box já da época da consultoria, com outros clientes nossos de chocolate e tudo mais. Eu acho que a embalagem de vocês ela é tudo menos falta de encanto. Porque o que vocês fazem é encantar, não é embalar, é vender o produto. Porque o que está ali dentro não aparece. O que aparece é a tua embalagem. Que Sem dúvida. Hoje, 97%, 98% dos produtos que são vendidos, o tradutor da qualidade da marca é a embalagem. Mas claro, tio, tanto que é uma pesquisa... tem toda uma psicologia em cima disso, né? Cor, coisa desse tipo, porque é o que encanta no primeiro momento de tu optar por um e por outro, né? Quando eu falo, e a minha primeira fala foi contar essa questão, é que se nós colocarmos hoje 4, 5 concorrentes que nós temos bons, eu não tenho um atributo, por exemplo, o teu couro tu vai ter, maciez, o trabalho todo. Nós na embalagem, por quê? A commodity é a mesma, é cartão. O fornecedor é o mesmo. Verniz, tinta é o mesmo. Então, como a gente consegue aplicar e criar o diferencial, que é que tu falaste, aí sim é o nosso chão. Mas ela, por si só, o produto, embalagem, ele não consegue encantar. A transformação. Isso. A transformação. A gente brinca que é o tradutor das vantagens do cliente, da marca do cliente. Né? É isso que a gente brinca. E o talento da equipe também, né? Porque muitas vezes o nosso cliente ele vem com uma ideia, mas ele não sabe o que ele quer. E aí a gente faz essa tutoria com o cliente para traduzir o desejo, às vezes uma ideia remota que ele tem, em algo palpável, que é o produto. E vocês fazem isso bem lá também. Eu conheço bem o processo de vocês, né? Até pelas parcerias que a gente já fez lá. Mas eu noto, assim, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Eu quero destacar o meu produto, eu quero ter alguma coisa nova. Te vira. Pablo, eu preciso de uma onça. Quando na verdade não é nem onça que ele quer, ele queria um leopardo. Né? E aí tu mostra ali o que tu tem de animal print, e aí o cara diz, é isso que eu preciso, porque eu vi isso aqui lá no Roberto Cavalli, agora na feira em Nova York. Daí o cara puxou a marca, o metal dele, largou em cima do couro e disse, cara, olha só, tu imagina a minha bolsa aqui. Eu já comecei a dobrar o couro em forma de bolsa, ele botou o metal dele em cima e ele disse, cara, é isso que eu preciso. Sabe? Então, o que a gente faz muitas vezes é a tutoria. Sim, concordo 100%. O investimento nas empresas de vocês, assim, ela se dá, uma coisa está aliada à outra, mas vamos pensar assim, inicialmente, pensando em produtividade, porque tem a qualidade, sem sombra de dúvida, mas o investimento ele é feito em função de uma produtividade ou já buscando uma qualidade que o mercado está exigindo? No nosso caso, foram 2 momentos. Porque uma embalagem em qualquer parte do mundo, ela tem 3 custos acima de 20%. Cartão, imposto e setup. Então, nos últimos 15 anos para cá, o setup evoluiu muito. Então, foi uma busca de setup, aliado a um pouco de diferencial. Agora, neste momento, 2025, nós estamos trazendo um equipamento de 9 cores, que a busca é essencialmente
diferencial de qualidade e redução de custo por produtividade também. Mas a primeira busca é a questão de qualidade de serviço, ou seja, apresentar algo que o mercado não tem ainda e a gente vai propor para eles. É uma máquina de 32 milhões de reais, uma máquina que chega agora em dezembro e começa a trabalhar em janeiro. Que tamanho tem essa máquina? Essa máquina não é tão grande. Essa máquina ela tem uns 20 metros. Mas a outra, que é de onduladeira, tem 82 metros de máquina. Então, quando a gente passa na frente da tua empresa, aqueles pavilhões grandes lá, tem tudo a ver com as máquinas que estão lá dentro, né? Haja pavilhão, né? Haja pavilhão. E o pior é que quanto mais a gente constrói, mais a gente bota coisa lá dentro, né, Pablo? É impressionante, né? A gente está terminando agora, encerrou agora, as máquinas já estão montadas lá e estão fazendo toda a parte final, né, da empresa de TNT, de não tecido. E é bem isso, né? Quando a gente estava no meio da obra, a gente olhou para o Raul, né, o nosso presidente, e disse assim, onde é que nós vamos construir o próximo pavilhão? Ele disse, para, Pablo, não me fala nisso, não sei o que. E o pavilhão novo já está cheio de máquina, porque a gente, agora na última viagem, a gente trouxe um setup novo, né, que tá chegando, vem chegando aos poucos, e já está cheio, o pavilhão já está cheio, né? Então, assim, não, aqui nós vamos manter um pouco mais o nosso estoque de maneira mais organizada, em docas e tudo, e só o setor de pintura do TNT, porque a gente vai ter uma sessão interna de pintura para ser rápido, para fazer alguma coisa rápida, a maior parte a gente terceiriza. E já está cheia, a matéria-prima já lotou, né? Já máquina também, só tem mais um cantinho do pavilhão lá que tá sobrando. Mas e aquele campo de futebol? Não, aquele é intocável. Ele é sagrado. Aquele é intocável. Se tu toca ali, tu toca no âmago. Pois é, ia te dizer, enquanto que tu tá pela periferia, tudo bem, né? Tá tudo bem, não entra nas 4 linhas ali, porque daí dá briga. Então é o campo do seu Raul e os açudes do seu Arno. Nós temos 2 açudes na empresa, desde 85 e outro desde 79, por ali, que o seu Arno criou, onde ele não tinha ainda a visão do que era ser sustentável, e ele chamava que era um agradecimento à comunidade de Campo Bom. Então são 2 áreas preservadas dentro, uma inclusive no meio das duas, hoje ficou no meio porque a gente cresceu em volta. Sim. Então é que nem o campo de futebol de vocês lá, cresceu em volta, mas ali ninguém mexe, se mexer ali, inclusive vai dar problema. Ele é um espaço de algumas árvores, é isso, Marquinhos? Sim, um espaço verde, que é como a área era quando nós fomos para naquela região. E quando nós construímos a primeira unidade em 79, ali onde nós estamos na Avenida dos Municípios, era só mato, não tinha nada, mal tinha uma estrada para chegar lá. Aí ele resolveu deixar uma área fechada, ele fechou preservada para que todo mundo entendesse como era quando a gente veio. E para agradecer a comunidade preservando aquilo verde. Mas ele não tinha a visão de sustentabilidade como se tem hoje, né? Foi uma forma da cabeça dele que tirou isso. Me diz uma coisa, a gente pode mudar, porque agora com essa entrada que a gente deu aí sobre as necessidades, exigências e tal, aí vem uma pergunta, como é que o Brasil está posicionado frente a essa concorrência global nesses setores de vocês? A gente vem agora vivendo um desafio da tarifação, né, americana imposta aos produtos brasileiros de 50%, né? Ou seja, já estávamos com 10%, foi incrementada em 40%. Isso é uma coisa que é difícil do ponto de vista de custo buscar. Tu não tem como tirar 50% do teu produto. Seria bom se pudesse, né? Seria maravilhoso, seria né? Fantástico, né? A gente estaria nem nadando de braçada. Eu ia passar o Michael Phelps na natação. Mas isso não acontece, né? Então, assim, essa é uma grande barreira que a gente tem vivido e eu tenho me debruçado nas últimas semanas em cima desse tema com muita veemência. Buscando formas, buscando maneiras, conversando com clientes, tanto lá de fora quanto aqui de dentro, que exportam, para chegar a um fator, vamos dizer assim, que a gente faça algo e que seja minimamente importante para a gente continuar mantendo negócios, pelo menos esses que já estão no Brasil, né? Então, antes de entrar de fato a tarifação, 1º de agosto, eu tratei de mover todo o couro que eu podia mover para os Estados Unidos, para os clientes. Ou seja,
Eu antecipei carteira, gerei novas demandas em clientes americanos, mas eu sei que eu descobri um santo para vestir outro. Né? No momento que tu antecipa a carteira, naquele momento teu faturamento fica maravilhoso, mas e depois nos próximos meses? Né? Quando tu não tem perspectiva de venda, porque tu não tem um cenário que se desenhou, né? Nem para um lado nem para outro. Sim. Porque se nos disserem 50% e deu, bom, aí tu vai ver o que tu vai fazer. Mas hoje a gente vive uma incerteza que não sabe como vai ficar, porque pode aumentar e pode baixar. Então a gente não sabe exatamente ainda como vai se dar esse enredo todo. Porque a gente tem dos dois lados uma guerra política muito forte, né? E a gente sente que não é uma guerra econômica, é uma guerra política, né? Com posicionamentos políticos muito fortes, declarados, e que não tem desejo nenhum em ceder. Hoje de manhã nós estávamos reunidos enquanto setor, né? Junto com o órgão que nos representa, justamente discutindo aquilo que a gente já está fazendo e aquilo que nós vamos fazer nos próximos dias para entrar como cluster com força para mostrar também para o nosso cliente, o governo americano, aquilo que nós fazemos aqui e a dependência que eles têm também de nós. Então, assim, é tudo muito, tentando responder a tua pergunta, minimamente, né, Jorge? É muito desafiador. Mas vamos imaginar assim, ó, vocês preocupados em entregar um couro, estou falando agora de couro em pelo, que é moda, que é um negócio que agrega muito valor. O cliente americano, olhando assim, com toda essa confusão que estão dando, poderia dizer, ele precisa do teu couro também para fazer um bom produto? Eu diria sim e não. Tá? Porque eu vim de uma feira agora, a questão de uma semana e pouco atrás, uma feira nos Estados Unidos, que a feira foi um sucesso. A nossa coleção nunca foi tão bem aceita para as grandes marcas como foi dessa vez. Então, assim, do ponto de vista de inovação, de desenvolvimento, eu diria que a gente está muito alinhado, com aquilo que o mercado está precisando. Então, o nosso papel, o nosso trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, de tentar antecipar as trends, foi muito bem feito. E o mercado lá fora assimilou muito bem. Eu voltei com praticamente nada de amostras, sem nenhum cartão pessoal meu, nenhum cartão, entreguei todos e não fui com poucos. Funcionam os cartões ainda, né? Ainda funcionam, né? E sem nenhuma cartela de amostra. Eu entreguei todas as cartelas e eu fui com mais de 200 cartelas diferentes. Então eu fui robustamente para a feira e a feira foi muito boa. Então o cliente americano, ele assimilou muito bem a nossa coleção. Então tentando responder a tua pergunta, ele precisa de nós, sim. Porque aquilo que a gente faz aqui, especificamente lá na Lomba Grande, com toda a nossa humildade em dizer isso, é muito bom, tem muita qualidade. E a gente se assemelha a grandes curtumes, né, da Itália. Então, assim, se tu comparar o custo Itália, Europa, com o custo Brasil, o nosso ainda é melhor. A produtividade, do ponto de vista de metro produzido e metro aproveitado, Itália e Brasil, a nossa ainda é um pouco melhor, porque a gente produz couro adulto. E lá, essencialmente, bezerro. Né? Então, com outro tipo de aproveitamento. E eles também têm tarifação, nós estamos com uma tarifação alta agora. Então, se a gente olhar para isso, Itália pode ser uma saída, mas para marcas de altíssimo luxo, para outras não, que não é o grande mercado. Agora, comparando com a China, né, que também tem tecnologia, que também faz um couro com pelo especificamente muito bom, mas eles ainda não têm a alta definição que a gente consegue fazer aqui no Brasil, por conta de característica de produção e por conta de característica de desenvolvimento. A gente é muito mais vanguardista no lançamento do que a China. Não que eles não façam isso, eles fazem e fazem muito bem, eles estão muito afinados com as grandes marcas, então eles produzem antes às vezes que nós.
mas ainda a gente consegue se destacar na qualidade do produto, naquilo que é visível aos olhos, a alta definição no desenho. Ou seja, se eu pegar um leopardo nosso hoje e comparar com um leopardo que é feito na Ásia, o nosso leopardo é muito mais realista do que o da Ásia, que também é muito bom. Então as marcas que olham para isso precisam de nós. As que não olham, não. Tu entendeu? Então, assim, a resposta nicho, é né? sim e não. Então tu tem que saber aonde tu vai te encaixar. Mas esse é o nosso desafio e a gente tenta fazer o nosso... Marco, e vocês mundialmente também, que a concorrência é global, né? O nosso é rezar para bastantes fábricas de calçados comprar couro com pelo, que o pessoal reconheça a marca e leve a nossa embalagem, porque onde for, nós não temos um diferencial nenhum para dizer assim, puxa, eles precisam de nós. Então nós temos que procurar clientes que entendam o que o Pablo está falando e ficar com eles casados e torcer para que o Pablo consiga remover as tarifas do couro e do calçado, porque nós somos o acessório, né? Ele ajuda, ele vende, mas na verdade nós não temos nada que o americano vai dizer eu preciso da embalagem brasileira ou da Box Print, até porque nós não temos exportação mais direta para os Estados Unidos, temos para a América do Sul, mas os nossos produtos vão indiretamente para os Estados Unidos, com o couro do Pablo. Então eu preciso rezar para que todo mundo fique, Pablo. Olhe para o couro do Pablo lá e não esqueça de comprar a embalagem da Box Print. Se eu fizer um bom produto, continuo vendendo aqui e tu vende junto comigo. Mas olha só. Nós não temos um predicado, puxa, que a embalagem ela é... Mas ao mesmo tempo também vocês têm um mercado brasileiro, um belo de um posicionamento, vamos dizer, os grandes clientes de vocês não precisam se preocupar e dizer eu preciso um material de fora porque aqui no Brasil não está sendo atendido. No nosso caso, no mercado nacional, nós somos uma gráfica que traz produtos inovadores realmente. Tanto que, por exemplo, este ano, ontem, nós fechamos o crescimento de 26,5% este ano, acima da meta. Então, brincando com o Eduardo Petri, que é o nosso responsável, nosso superintendente comercial, eu briguei com ele para uma meta de 12, 13. Agora eu estou vendo que eu podia ter brigado para uma meta muito maior com 30. Ele. Errei. Então, é um crescimento devido às circunstâncias do mercado interno. Por exemplo, no calçado, nós crescemos até ontem 18%. Então, este ano nós crescemos 18% no calçado. Com tudo isso que está acontecendo. Sim, ou seja, a gente está ganhando... Vocês continuam firme ainda atendendo? Eu acho que é o maior cliente de vocês? O calçado? Hoje é o segundo. O primeiro é cosméticos. Devido a grandes clientes como Natura, Boticário... Vocês, inclusive, agora botaram plantas lá no Nordeste, né? Sim, nós temos uma planta no Pará, que é uma planta dentro do site da Natura, onde nós temos um contrato com a Natura que, nos próximos 7 anos, 80% do sabonete todo dia Ecos será produzido pela Box Print. Nós botamos uma planta dentro do site da Natura para isso. Uma negociação de 10 anos e que, para nossa sorte, foi inaugurada em janeiro desse ano. Então, um dos crescimentos vem da cosmética. Mas o calçado também, porque crescer 18% no calçado é um elogio para nós. E aí é um elogio que vai na questão de inovação, na questão de melhoria de custo, de produto, porque infelizmente o calçado não cresceu 18%. Isso que eu ia dizer, salvo o melhor juízo, ele não cresceu 18%. Não. Então, com certeza, vocês abocanharam a maior fatia. Isso. E assim a gente vem tendo os últimos 4 anos consecutivos crescendo no calçado. Também que inauguramos uma unidade em Quixeramobim, no Ceará, e isso sim está dando uma grande diferença, que é onde está puxando o calçado, porque o calçado brasileiro hoje, uma boa parte já está no Nordeste, né? Então a gente foi atrás do calçado, atrás do segmento calçadista. Então isso também tem nos ajudado no segmento calçadista, uma das estratégias é essa. Além da parte de produtividade, maquinário, mas é estar ao lado das empresas de calçado no Nordeste também, além do Rio Grande do Sul, né? Ontem nós discutíamos também em começar a pensar em plantas fora também do Brasil, para estar mais próximo de alguns mercados estratégicos nossos, mas isso ainda é muito incipiente, né? Até porque não é tão fácil tu fazer uma transferência de tecnologia, né? Para outra área significa, porque o nosso processo ele é muito ainda manual,
Muito manual. Mão de obra deve ser um problema, né, Paulo? Porque hoje eu tenho que ter um matizador que prepara a tinta. Então, eu tenho a fórmula, tenho tudo, ele pode trabalhar em cima da fórmula, mas se ele não tiver talento e olho, ele não consegue ajustar o produto, porque o pelo, como ele é natural, ele tem um fator que é muito vida, importante. Né? É vida. Exatamente como um cabelo, né, de uma mulher, que muitas vezes a mesma coloração do cabelo, no cabelo de uma mulher vai agir de uma forma, de outra vai agir de outra forma, é exatamente assim no pelo, que é um cabelo. Então a mesma anilina oxidativa que vai para um couro mais achampanhado, que tem um brilho natural por baixo, ela reage de forma diferente a um que é mais bege um pouco, ou que é mais opaco. Vai apresentar 2 produtos diferentes. E muitas vezes tu pode escolher a mesma base, a gente trabalha com meios, né? O couro inteiro corta ao meio. Então eu tenho o lado direito, vamos pensar assim, do couro e o lado esquerdo. São diferentes ainda assim. Tu passa a mesma tinta, a mesma pressão, tudo igual. O lado direito sai de um jeito, o lado esquerdo sai do outro por conta de diferenças climáticas daquele momento, umidade do ar daquele momento, altura de pelo do lado direito para o lado esquerdo, porque a gente equaliza a altura do pelo. Então, tudo isso vai variar. Então, o meu técnico ele tem que estar com o olho muito afinado para trazer de volta, muitas vezes, esse couro para a mesa, para aplicar novamente uma correção ali em cima, às vezes até mudar a tinta porque o couro está mudando. Isso tem a ver como a gente sabe que os curtumes, desde lá do boi que vamos tirar o arame farpado porque ele raspa e tal, isso também provavelmente acaba refletindo não no couro, sim, porque isso prejudica o couro de uma maneira geral. Mas como tu está dizendo, essa coisa é climática, então pode estar interferindo muito na hora de fazer a aplicação. E uma das formas, até voltando um pouco na tua pergunta de antes, uma das formas que a gente investe muito em tecnologia é para trazer desenhos para o couro que vão cobrir essas imperfeições, que é uma característica do gado brasileiro, que é a nossa matéria-prima, a grande matéria-prima brasileira. Então, justamente para nós conseguirmos cobrir essas imperfeições do couro por conta de arame farpado e tudo mais, a gente tem que criar estampas que vai sobrepor aquele defeito e dar alto aproveitamento de corte, porque é o que o meu cliente precisa. Inovação e tecnologia, né? E é aí que entra a inovação e tecnologia, nos nossos processos. Pode ser considerado uma barreira de proteção, essa dificuldade toda? Pode, principalmente para as marcas que assimilam isso. Porque as marcas, isso é uma barreira favorável para vocês, né? Porque, queira ou não queira, acho que todo negócio tem que ter suas barreiras, suas fortalezas. Isso acaba sendo uma fortaleza para vocês, né, Paulo? A gente tem um desafio que nós fazemos para os nossos clientes, que é pegar o nosso couro, né? Pegar outro couro do mercado e cortar a mesma coisa. Se o nosso couro não der 10% a mais de aproveitamento de corte, a gente indeniza aquele valor de 10% para o cliente. Porque a gente trabalha com isso. Muitas vezes o Raul desenvolve uma tela nova que vai para uma peça da nossa coleção. Às vezes ela fica incubando por 1, 2, 3 anos, porque ela não chegou ainda no ponto ideal de corte. Ou seja, ela não vai trazer todo o benefício para o cliente que ela deveria trazer. Então fica incubando. Porque o processo criativo ele não é cartesiano, né? Ele se dá, tu usa processos cartesianos para criar, mas ele se dá pelo talento. Muitas vezes tu não está num bom momento e tu não consegue chegar a um bom resultado na hora do desenvolvimento. E o Raul é assim, ele trabalha, às vezes está 15 horas de computação gráfica atrás daquele desenho, mas ainda não está bom. Eu disse, mas Raul, o que não está bom? Eu não sei, mas ainda não está bom. E não vai ser lançado. Nós não lançamos o couro, enquanto a tutoria não assinou lá que o couro está pronto. Que legal. Ele não sai.
São diferenciais, então. São diferenciais. Então, isso aí. Isso era uma pergunta que até vinha na sequência, já que eu não tenho te perguntar, o que é mais fácil, produzir embalagem ou trabalhar com couro aí? Produzir embalagem. Eu já estava achando que era difícil, agora estou achando que é fácil. O nosso produto tem pequenas variações. O cartão também é um corpo vivo, que nem o couro, mas ele sofre muito menos variações do que o couro, pelo que o Pablo está explicando. Eu, como um leigo em parte de couro, estou tomando uma lição fantástica aqui hoje. Mas também, só que nós temos uma grande vantagem. As máquinas novas, hoje uma produção de 16, 18 mil formatos hora, ela corrige a imperfeição de cor e de registro. É uma coisa fantástica. A gente tem dificuldades de entender como faz, mas faz. Então, as imperfeições, que no caso do curtume depende 100% à mão, no nosso caso já foram todas eliminadas. Pois a nossa tinta é por espectrofotometria. O computador faz. Fica na biblioteca, vai repetir o serviço, já está pronta a tinta, pega por espectrofotometria e equação, que vai montar. Largou na máquina, a máquina faz a leitura da alvura do cartão. Coisa que no couro é o olho humano. Da alvura do cartão, se tiver e não for chegar na cor, o olho da máquina já vai dizer. Claro, o olho do impressor também é importante, também ajuda, mas isso, há pouco tempo atrás, era só o olho do impressor como era no couro. Hoje não, hoje a máquina faz a maior parte. E aí, quando botar para rodar e o corpo vivo do cartão tiver alguma variação que geralmente pode ter, a máquina mesmo corrige. Então, hoje é muito mais difícil fazer o couro do Pablo do que a embalagem, viu? Tenho certeza. E aí tu pega, por exemplo, os nossos clientes de exportação, eles têm uma caixa, né, de uma grande marca de criação de cor, né? Que não vou fazer jabá aqui, né? Então, ela é uma caixa para justamente analisar a cor, para ver se ela está batendo exatamente em cima do cartão. E aí eles colocam a amostra ou a cor que eles têm lá com a referência da empresa, junto com o meu couro do lado, ligam aquela luz, que é a luz do dia ou luz vitrine, dependendo da marca, né? E aí bota lá e tem que casar exatamente na cabeça. Eu ia até comentar, isso já vem de muito tempo, porque eu acredito que, como tu não exporta, tu vai lá rodão junto, direto, né? Deixa ele se preocupar para exportar e aí tu vai junto, né? Mas isso tudo são ajustes, né? Que precisam ser feitos. Eu não sei historicamente como era, se isso passou a ser de um determinado momento essa exigência, né? Mas para poder atender isso, como é que se dá dentro de um negócio que é puramente vida? É desafiador, né? Tu tem que estar sempre à frente dessas tecnologias que o teu cliente utiliza para verificar o teu produto e antecipar. Então hoje eu tenho essas luzes lá também, né, que faz esse jogo de luz para olhar antes de chegar no cliente. Muitas vezes o cara diz assim, não, Pablo, mas não está na cor. Leva lá para a cabine. Vamos olhar lá na cabine. É incrível a interferência da luminosidade com o olho humano e a cor. É porque lá na cabine eu sei que vai dar certo. E aí ele leva para a cabine e bate na cabeça. E aí ele tira da cabine e olha, diz, mas é que na vitrine não vai estar na cabine. Ele disse, não, mas só um pouquinho. Parece aqui. Se tu me deu uma coisa para eu acertar na cor, né? Uma cartela para eu acertar na cor. E o que manda é essa nossa cabine, então nós vamos olhar na cabine, porque é lá que tem que estar certo. Então a gente tem que antecipar a tecnologia. Nosso sistema de aprovação de cores é muito similar, né? A cabine, a gente chama de panóplia, que é o ideal do cliente, e ele ainda tem que suportar uma variação pequena para cima ou para baixo. Que isso é natural, que com certeza no couro deve ter também. Janela de variação. Exato. Então fica dentro da janela também, e o sistema de aprovação de cores é o mesmo. E quem nunca brincou com cor sob luminosidade diferente, vale a pena. Porque se pega uma cor pastel, uma cor mais clara, a variação é incrível. É mesmo. Uma luz de fluorescente, uma luz de vitrine, uma luz do sol, muda a cor. Completamente. E a gente também tem os jogos de luzes para fazer para o pessoal entender na hora da aprovação. Peraí, gostou dessa? Sim, essa aqui tá, mas peraí, onde é que vai estar? Vai estar na vitrine. Vamos simular. Aí, não, mas isso eu não gostei. Tá, mas é assim que o teu cliente vai ver. Já sai de casa, então, de dentro lá, já prevendo onde é que vai ficar. Sim, porque o que acontece? Sim. O cliente, ele às vezes, como disse o Pablo,
ele não tem toda a expertise que nós temos, por isso que ele nos contrata, né? Que bom isso, né? Né? Que bom. E então a gente já tem que pensar por ele. Mas que porque o produto vai estar na vitrine do shopping center. E ele vai estar na vitrine, o que ele vai ver não é isso que ele está aprovando aqui na luz solar ou na luz perfeita. Aquela com luz amarela. Exato, que está ali. E aí muda o efeito. Então a gente simula isso também para o cliente para que ele tenha essa valorização da cor do produto. Eu vejo como, né? as coisas evoluíram. Quando eu era guri, tinha uma loja de calçado ali em Hamburgo Velho, e aí, então, de manhã, tava lá o sapatinho, tudo bonitinho, branquinho, lá o negócio, e de tarde só tinha jornal na frente ali, eles botavam o jornal porque pegava o sol em cima, queimava tudo. Sim. Então, estou imaginando que não é diferente, falando hoje de cor. Especificamente, né? E cada marca tem a sua luz de vitrine, né? Tem mais isso. Também. E aí tu tem que identificar qual é a luz. Mas geralmente esses testes de vitrine eles fazem. Não, eles já fazem antes de te entregar a cor. Mas aí tu tem o setup lá de vitrine e o setup de luz do dia, né? Que geralmente são as duas cores que nós olhamos. Né? Nós olhamos para a luz do dia só. Né? Mas a marca se preocupa com a luz da vitrine. E cada uma tem a sua. Tu vê que coisa interessante. A gente vê todos os produtos numa prateleira, nem imagina o que tem por trás para chegar aquilo que para nós é tão, dizer, é de valor, mas não imagina, né? Agora, o que tem. Tu imagina, complexidade, né, Jorge? A complexidade. Tu imagina o VM de uma Zara, por exemplo, que muda a vitrine mundialmente. A Zara hoje, se tu for na Espanha, se tu for no Brasil, se tu for em qualquer lugar no mundo, a vitrine é a mesma. Né? Eles têm um VM mundial, claro que com ajustes, mas a base é mundial. Então, hoje a profissão de visual merchandising é muito importante para as marcas. E não só isso, como tem outras redes de varejo importantes aqui no Brasil há muitos anos, que pensam o layout das lojas de acordo com as vendas que eles estão tendo. Ou seja, a loja muda de acordo com a marca que está sendo promovida, de acordo com as vendas, de acordo com o que está saindo no mundo ou num determinado canal de televisão, né, que é uma moda fast fashion, que fala. Então, assim, o determinado canal lá numa novela, por exemplo, lançou algo que virou tendência. Aquilo puxa para outro lugar dentro da loja para valorizar, para chamar o cliente como... Então... permanentemente em constância. Constância na troca de tudo. Né? Nós temos um cliente, grande cliente de cosmética do Brasil, eles têm a leitura quando o pessoal está no corredor. O que ele olhou, quantos segundos ele olhou na vitrine, se ele parou, a íris do olho dele, para o que ele olhou e quais as cores que ele entrou. E isso também, isso é no corredor do shopping, e quando ele entrar na loja, ele está sendo todo estudado. Quais são as primeiras cores que ele olhou, quais são os primeiros produtos, qual a altura, exatamente, eles têm toda a percepção, porque as cores vão mudando e a gente não percebe, mas as cores identificam produtos na nossa cabeça. Por exemplo, imagina fazer um café com embalagem azul clarinha. Café é marrom. Todo mundo café é marrom. E são vários tipos que eles foram desenvolvendo e criando, não essa marca que ela aprendeu, mas que ela faz para observar os produtos futuros. Então a gente entra às vezes numa loja, olha, mas nós estamos dando uma série de informações muito importantes para o produto daqui a 1 ano ou 2. De cor, visual, altura do produto. Que coisa interessante, né? Se pegou com a mão, quantos segundos olhou com a mão, o que fez com o movimento, tudo eles têm analisado. Ou seja, hoje não é mais sorte. A sorte é ter energia para estar acordado e buscar tecnologia, né? Porque... Não, eu fico imaginando assim, porque vocês com as empresas, isso é dia e noite, então tem que estar atento, porque o mercado muda muito rápido, é muito dinâmico, né? Mas, o Marco, eu queria te fazer uma pergunta, porque como nós já brincamos que tu não exporta, mas vamos lá, muitos dos teus clientes têm a exportação. Sim. Tá? A tua caixa, ela também, para determinados clientes, passa por um crivo também, com relação à sustentabilidade, origem, essa coisa toda. Isso tudo é algo que faz de vocês também um diferencial?
Fácil. A gente brinca, né, Jorge? Vou te pedir desculpa pela frase, que nós não fizemos caixa, nós fizemos embalagem. Ou seja, caixas são a concorrência, a gente faz embalagem, né? Então, eu peço desculpa, mas a gente se refere dessa forma. Por quê? Mas eu sou o tempo da caixa. Eu também sou o tempo da... Meu pai, fundador da empresa, faz caixa. Diz, pai, embalagem, pai, né? Mas o meu pai faz caixa, não tem jeito. Como ele também muitas vezes vai na cartonagem Campo Bom, que não existe há mais de 30 anos, mas ele vai. Não tem problema, a gente encontra ele lá. Mas só brincando, né? Claro. Desde o início, por exemplo, hoje, em 2005, nós nos tornamos a primeira gráfica FSC do Brasil. Em 2009, a primeira gráfica carbono neutro do Brasil. Por quê? Porque isso está no nosso DNA. Isso vem lá da fundação, quando o seu Arno resolveu deixar uma área verde cercada do centro da empresa, que era um agradecimento. Só que nós já tivemos a pegada da sustentabilidade, que hoje é muito valorizado, como o ESG, como todas essas qualidades que tu tem de respeito aos teus colaboradores, o GPTW e outras. Isso sim valoriza muito hoje para muitos clientes nossos e muitos clientes americanos. Pegando o gancho, e acho falando mais para o sapato, que eu acho que é mais interessante para nós, a Sintecal tem o selo Origem Sustentável. Esse selo é o único lugar do mundo que tem a rastreabilidade do calçado, do segmento calçadista, é o brasileiro. É o selo criado pela Sintecal e a Bicalçados no Brasil. E nós fomos para os Estados Unidos por uma missão da Apex, junto com a Sintecal e a Bicalçados, levar esse selo para valorizar o produto brasileiro, e aí o sapato, né? E não a embalagem, mas nós como fornecedores fomos juntos para fornecer. E quando chegamos lá, vimos que a maioria das empresas não conhecia o selo e gostou muito do selo. E ficaram muito interessados porque no Brasil a gente já tem e eles não têm. Então a sustentabilidade para o calçado e para o segmento calçadista hoje, nesse momento mais do que nunca, eu vejo como uma necessidade sem volta. Não mais um DNA, eu quero que a minha empresa, eu quero passar um propósito. Ótimo. Mas para o calçado brasileiro, para o segmento calçadista, eu vejo que o selo Origem Sustentável, que nós temos, que é o único do mundo e que tem a cadeia rastreável, é uma tábua de salvação. Porque ela pode superar muitos clientes que vão pagar mais hoje por ter o selo. Então, sim, a sustentabilidade é muito importante e a gente entra com a nossa parte de embalagem sendo no máximo possível sustentável. Mas eu acho que a cadeia calçadista hoje tem que reforçar também o selo, porque é um abre-alas muito interessante. O americano não tem o selo, não tem essa coisa, mas vende bem o produto deles, no sentido de como se eles tivessem tudo isso, né? Nós visitamos grandes marcas, e também não vou dar um nome para evitar, é mais fácil, né? Mas as marcas mais famosas, a Bicalçada e a Sintecal, conseguiram reuniões lá fora para levar o selo. As que tinham do escritório deles para frente, mas não dos fornecedores. Então imagina como tu ter aqui o teu estúdio, meio excelente, reciclabilidade, tudo tá, mas e as matérias-primas, que é a essência do teu produto? Não, isso a gente não tem. Então existe uma oportunidade que eu acho que nós brasileiros, nós do Vale, temos que de alguma forma conseguir explorar mais. É difícil, não é fácil, mas eu acho que é uma solução muito interessante. Essa sustentabilidade e a rastreabilidade que nós temos, como o caso do couro. Pois eu ia até perguntar. Né? Eu até ia perguntar, porque o Brasil é um dos maiores criadores de gado do mundo, né? Está entre um deles, né? Um deles, né? Hoje nós investimos, vai fazer 2 anos agora em dezembro, numa certificação internacional, que é a mais importante do couro, que chama LWG, Leather Working Group. E nós fomos ranqueados como ouro, que é a mais alta medalha que tem, né? Existe a bronze, prata e ouro, e tu pode ser nominado só, né? Nós somos ouro. Nós entramos sendo ouro. Inclusive foi uma das metas quando eu entrei para o grupo, era fazer a empresa virar LWG ouro. Parabéns, Paulo, porque não deve ser fácil. Não, e agora nós estamos num novo ciclo de medição e revalidação do nosso selo, já num protocolo bem mais robusto. O nosso protocolo anterior tinha 11, se não me engano, 11 critérios, e esse tem 18 critérios, que é o protocolo de curtume mesmo, né? E então ele é bem mais difícil de conseguir,
mas a gente está fazendo todas as medições e a gente está dentro de todos os indicadores que a gente precisa, então possivelmente a gente vai manter a nossa classificação. Nessa feira que você estivesse agora em Nova York, né? Na última, tá ali o pessoal caminhando, muitos já conhecem vocês e tal, então esse selo ele aparece em algum lugar? As grandes marcas, as big brands que nós chamamos, elas não entram no teu stand se tu não tem LWG ouro. É um leigo que está perguntando. Essa é uma informação de mundo, né? Prata não serve. Para as big brands, prata não serve. Tu tem que ser ouro. Então, por isso que eu disse, cara, se a gente vai ser LWG, a gente tem que ser ouro, não existe outro selo. Então, a primeira pergunta, quando tu senta num escritório de uma big brand em Nova York, por exemplo, no escritório de design deles, a primeira pergunta deles, qual é o ranqueamento do LWG de vocês? Vocês têm LWG? Sim, nós somos ouro. Ah, bom, então nós vamos continuar a conversa. Do contrário, eles levantam, te agradecem e acabou a reunião ali. Porque eles dizem assim, cara, eu não vou olhar o teu couro porque eu não vou usar. Eu não posso usar o teu couro. Agora, quando tu é LWG ouro, daí eles olham o teu couro, ainda não é a certeza de que vão usar. Sim. Mas é um grande diferencial. Sim, já te coloca no outro patamar, né? Estou na mesa de negociação. Aí que começa. Essa parte de selos hoje no Brasil, existem segmentos que valorizam muito. Nós temos segmentos que se nós não tivermos o compliance, não tiver o SG... o selo muito importante, o B Corp, Benefit Corporation, que é um selo americano, é um selo muito valorizado, que valorizam muito, ou seja, se não tiver, perde ponto. E aí te ajuda na negociação. São poucas as marcas que não estão tão evoluídas como o caso que o Pablo comentou, de, puxa, não senta na mesa. Já existem boas marcas, mas ter isso lhe dá pontos a favor da negociação. Então, eles têm uma matriz hoje, muitos clientes, onde eles vão pontuando, tem SG, tem B Corp, e esses pontinhos vão lhe dando vantagem na negociação no final. Então, hoje, já no Brasil, já se começa a reconhecer bastante isso, a necessidade dessa sustentabilidade. Nós conversávamos antes do início do nosso podcast aqui, falando sobre planilha de custos, né? Nós falamos, isso também... numa negociação faz a diferença quando tu está tratando com o cliente que tu quer vender. Vocês estão vendendo para um consumidor. Tu e essa empresa que produz, que tu vai colocar a tua embalagem, estão vendendo para um terceiro. Né? Isso também faz parte, no caso de ele, quando comprar, saber se isso tudo está medido? Não são todos que nos pedem, mas nós gostamos de oferecer para todos. Porque eu acho que isso cria uma maturidade de negócio muito grande. Cria uma tranquilidade. Um exemplo, mover o óleo diesel. É um item da tua planilha. Negocia só um item. Moveu a mão de obra, todo mundo move no Brasil. Fica mais fácil negociar. Então, para nós, Box Print, o ideal seria negociar com planilha aberta com todos os clientes. E ter claro, nós precisamos ganhar 10%. É o nosso objetivo. Porque se a gente não ganhar os 10%, daqui a 5 anos, esse nosso cliente vai dizer, Box Print, não dá mais, vocês não se atualizaram tecnologicamente, vocês não investiram em melhorias, eu vou comprar do XPTO. Então, como a gente quer uma negociação, uma relação duradoura e tem isso claro com o cliente, eu acho que tem que entender que também precisa ganhar. É o famoso ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Às vezes se usava muito aquela expressão, uma bela de uma parceria, mas parceria desde que eu ganhe que tu acaba te prejudicando. Esse é o ganha-ganha legítimo. Eu brinco às vezes que para nós é muito importante o ganha-ganha, para mim e para o meu irmão, para as duas partes ganhar junto. Né? Meus irmãos, desculpa. Mas vamos lá agora, assim, pegando um gancho da visão de futuro e tendências. Vocês estão com o mundo aí à frente, sabendo aonde vocês querem chegar e o que o mercado daqui a um pouco vai estar pedindo. Tecnologias, vocês têm já conhecimentos, tecnologias emergentes que podem impactar o costume e as embalagens dos próximos 5 anos? A gente investe muito em processos, né? Para tentar reduzir essa incerteza do olho, como eu estava dizendo antes, do técnico, né? Então a gente investe muito, muito em processos. Eu não tenho como hoje levar para a minha mesa de serigrafia, por exemplo, um braço pneumático, porque isso tira
esse fator de ajuste que precisa ser dado couro a couro humano, que é o nosso grande talento. Então, no momento que eu levar um braço mecânico para dentro do meu set de produção, eu ganho rapidez, mas eu descarto muito mais. Eu perco couro. E perde o diferencial, né? E perco o diferencial. Então, assim, o meu investimento hoje em tecnologia é em cima dos processos. Pensando enquanto grupo, daí sim, né, na empresa de TNT, então lá sim a gente pensa muito maquinário, né, muito maquinário mesmo, e todo ano a gente viaja pelo menos uma vez para fora para ver o que tem de coisas novas lá fora. A máxima, então, no caso do couro, a IA não vai poder entrar totalmente, né? Sabe que a IA me ajuda. A IA me ajuda como fonte de inspiração, muitas vezes. Então, por exemplo, assim, eu faço, né, a gente faz toda a concepção numa coleção, por exemplo. Então, eu sei, a gente enxerga vários fóruns hoje no mundo, né, e ajusta as nossas coleções para esses grandes mercados que nós atendemos. Brasil, Europa, Estados Unidos, principalmente. Então, eu tenho vários focos, né, para onde a gente olha quando a gente desenvolve uma coleção autoral nossa. E isso é o grande envolvimento nosso, né, tanto meu quanto do Raul na hora da criação. Mas, por exemplo, quando eu tenho isso tudo bem feito na cabeça, tudo isso muito enraizado, quando eu sei exatamente para onde eu vou e a coleção está toda pronta, vamos dizer assim, eu vou para a IA e peço para ela me ajudar a o quê? Colocar um nome mais adequado a algum produto, em face ao mercado que eu estou levando. Colocar um nome mais adequado para aquele específico mercado na coleção, né? Me ajudar numa defesa de coleção para um mercado americano, por exemplo, um mercado europeu, né? Num bom texto, num texto fluido, num texto para algumas marcas mais formal, para outras marcas mais solto, mais fluido. Então a IA me ajuda nisso, mas nunca na criação. Na criação. Nunca na criação. A criação é o nosso talento, ou não. Né? É o nosso acerto ou o nosso erro, né? Mas e o diferencial. É o nosso diferencial. Mas a IA me ajuda nesses pequenos detalhes. Depois que tudo está concebido já, eu uso. Já para o nosso caso, a IA ajuda muito. Tanto porque nós temos os processos, temos os setups que acabam sempre sendo os mesmos, são todos hoje automatizados. Então a IA nos ajuda muito com a elaboração de linha de cores, com matérias e inclusive na criação. Nós estamos usando a IA na parte de criação e desenvolvimento como um acessório, porque o que nós temos na IA é o que deu de modelo até ontem, né? Uhum. O que deu de modelo até amanhã, ela pode prever alguma coisa, mas vai depender ainda graças a nós, ao cérebro humano, né, Paulo? Que é o alimentar. Não tem input. Tem que então, mas ela nos ajuda muito em todos os sentidos. Parte de criação, parte de estrutura de produção, parte de IA. E nós somos uma empresa hoje que já está mais de 15 anos 100% informatizada. Então, quando o nosso representante faz o orçamento, ele já faz a ficha de cálculo, ele já manda para o processo, então tudo isso a gente está buscando integrar com a IA e vai se evoluir muito nisso para se ganhar tempo e redução de custos. Então, nessa parte, para nós, ela é muito importante. Inclusive, tu estavas antes falando sobre aquela experiência do cara chegar, entrar, visualizar, tudo já está sendo estudado. Aí entra o comportamento do consumidor, né? Sim. Ele entra e isso acaba criando um impacto na cadeia industrial. Acaba criando pelo tipo de produto que tu vai fazer, né? Porque ele acaba influenciando cor, produto, acabamentos, tudo, porque esse cara informou sem saber que estava informando, né? Então, por exemplo, como é que essas marcas grandes, esse nosso cliente decide muita coisa? Pela alimentação do público que entrou na loja. O que chamou a atenção dele? E o que chama a atenção hoje, por exemplo, vamos pegar no passado. No passado quase não se tinha embalagem com hot stamping, verniz, não se tinha o fosco, que é o one shine, nada. São coisas novas. Então, quanto mais eles colocam isso e mais o pessoal que é na loja dá valor, mais vai. Só que daqui a 5, 6 anos vai mudar de novo.
E isso eles têm que antecipar. Tu sabe que eu tive uma experiência agora faz mais ou menos umas 3 semanas. Eu fui comprar erva, uma coisa banal. Qualquer esquina tu tem aí, vai comprar um pacote de erva. Sabe que eu comprei um pacote de erva, uma erva que eu não conhecia, só pela embalagem. Ela te traduz qualidade, né? Te traduz diferencial. Barbaridade! Mas aí eu vou te dizer uma no contraponto. Porque a embalagem sensacional. Quando eu fui pegar a erva, não era tudo isso. Uhum. Eu, como consumidor, eu fui fazer a minha parte. Eu disse, olha, parabéns pela embalagem, tudo, mas a erva, de repente, não era tudo isso e tal. Pois aí eu vou te dizer que eu acredito que isso acaba acontecendo muito, acaba não dando feedback de uma coisa que, de repente, o consumidor olha, se encanta, que foi o meu caso, eu me encantei pela embalagem. Mas o que veio depois não entregou. Não entregou. Então tu vê a importância de uma embalagem no negócio, né? Mas aí o alinhamento de expectativa. Por exemplo, tu não pode fazer uma embalagem, vamos imaginar uma embalagem muito bonita e botar um produto que não tem, não usar o couro correto. Aí né? que tá. Não adianta. Daí tu tem um problema de quebra de expectativa, né? Ou seja, claro que a embalagem vai ajudar a vender o primeiro. Mas o cliente só é aquele que compra a terceira vez, né? E aí a expectativa tem que estar alinhada do produto com a embalagem, né? Ou seja, a embalagem é o tradutor das vantagens. É o tradutor, é o diferencial. Não, e realmente quando tu chega para ver alguma coisa, se aquele produto tá bonito, a embalagem tá legal, agora eu vou encher a bola das embalagens, depois que eu já me disse não é mais caixa, então agora é só embalagem. Obrigado, Jorge, obrigado. Mas realmente, vem tudo isso. Tu tens uma boa embalagem, o teu produto de repente, por qualquer motivo, numa safra, alguma coisa, não deu a resposta que tinha, mas aí tu faz um movimento porque tu gostou, tu vai ao encontro da empresa para dizer para ela, poxa, teu produto, a tua embalagem é muito legal, até uma conexão, acaba criando uma conexão, foi o que aconteceu comigo. Mas infelizmente não tive retorno, não teve a segunda vez também. Porque o cliente só é aquele que vem e compra a terceira vez. Até ali é experiência, né? É teste. Então, aquele cliente que volta. O que volta é o que vale. E é alinhamento de expectativa de toda a equação, que é a embalagem e o produto, né, Jorge? Yeah. Pegar o nosso Vale dos Vinhedos, um exemplo. É um exemplo bonito, que se criou, que a turma aqui em cima criou, que é ter qualidade do padrão de quem está no Vale dos Vinhedos e do padrão do vinho brasileiro. Porque até 30, 40 anos atrás, eu não sei a data exata, cada um fazia o seu vinho e brinca-se que às vezes tinha Cabernet Sauvignon para 100 mil garrafas e se vendia 200, né? Então, hoje não. Hoje eles criaram. Vai comprar Cabernet Sauvignon, é Cabernet Sauvignon. Ou seja, existe. Então, hoje, quando tu comprar... Um respeito. Hoje, já de 10, 15 ou 20 anos atrás na sociedade, existe o respeito. Porque eles disseram, não, ou a gente cria uma qualidade ou não agrega valor, né? Então, hoje um elogio para os italianos aqui de cima que fizeram um produto que, quando comprar hoje, sabe que é mesmo. Tu sabe, né? Que eu estive... Foi, acho que em Bento Gonçalves, eu conversando com um cara que produz vinho, mas ele planta uva e eu não entendia muito bem também. Por que tu vai lá, planta um negócio só para pegar um gancho, né? E ele exatamente disse o trabalho que dá para tu transformar. Ele assim, tem anos que a gente não faz nada. Nossa uva não ficou como devia ficar, então entre nós fazer um vinho e botar para quem conhece vinho, não vai mais comprar de nós porque mudou a qualidade. Estraga a marca. É um troço muito interessante. Aí vai fazer suco de uva. Vai fazer suco de uva. Não, vai vender para terceiros. Mas, Marco, tu sabe que tu disseste há pouco assim, tu já aprendeu bastante com o Pablo, o negócio de cor, das dificuldades. Agora eu ia te perguntar, e nesse bate-papo, tu acha que tu aprendeu alguma coisa com o Marco? Eu aprendi. Da produção de embalagem? Eu aprendi muita coisa, né? Responsabilidade, Jorge. E eu estava pensando aqui agora como consumidor, né? Porque quando eu vou comprar um sapato, a primeira coisa que eu penso, não vou levar a caixa embora, né? Porque é uma tralha que eu vou deixar lá em casa. Mas quando a embalagem é bonita, eu não consigo deixar na loja. Eu levo comigo. É impressionante. Porque assim, eu fui para comprar o sapato e eles me trazem o sapato fora da embalagem. Sim. Né? Vamos lá, prova o sapato, tudo. Gostei, legal. Mas a embalagem tá ali, junto com o produto. E daí eu olho e digo, cara, troço bonito isso aí. Eu levo embora.
né? E aí eu levo para casa. Então, no sapato especificamente, muitas vezes não é o que me encanta primeiro, mas é o que depois mantém a minha expectativa alta, né? Agora, em outros produtos, é totalmente a embalagem. Eu compro... Bom, a gente que viaja para a China vê o quanto eles investem em embalagem muito mais lá que nós. na Ásia. Muito mais que nós. Sim, embalagens caríssimas. Impressionante. São embalagens caríssimas com altíssimo apelo de visual, altíssimo apelo visual. Elas comunicam com o cliente que elas querem atingir muito bem e são assim, muito chamativas, né? Não vou falar que bonitas, né? Porque elas atendem aquilo que elas precisam. Você está dizendo as embalagens produzidas na China. Sim. Para o mercado chinês. Para o produto chinês. Para o produto chinês. Pensando em China. Sim. Ou é algo que é comprado para exportar? Não, é pensando produto vendido na China. Doméstico. Alto valor agregado. Alto valor agregado. Mas pegando o teu gancho, embalagem de sapato, uma coisa que muitas vezes o pessoal do sapato, ou pensam, né, mas que eu valorizo muito, quem é o teu primeiro vendedor? É o balconista. Uhum. Por quê? Quantas vezes as pessoas chegam na loja e descrevem o sapato? Quem vai buscar o sapato é o balconista. Uhum. O que ele faz? Quando a embalagem chega, ela já tem a função de atrair o balconista para olhar o produto dentro. Sim. É a primeira venda. A segunda, se lhe trouxessem um sapato, uma embalagem perfeitinha e o outro a embalagem amassada, qual é a presunção? Se a embalagem está amassada, o produto também não tem o carinho. Então, passa por os sinais externos, além da vendedora que vem trazer primeiro, muito grande que se ajuda na embalagem de sapato. Então, mesmo não sendo um produto levado muitas vezes, ela tem um grande valor na venda. Porque imagina, vamos pegar qualquer um, se pensar, quem compra um produto com a embalagem amassada? Não compra. E tu sabe, Marco, que é uma coisa interessante, de repente isso aí é coisa de psicologia mesmo, viu? Porque quando tu vai comprar um sapato, dependendo do balconista, ele não vem com o sapato na mão. Ele vem vindo, caminhando com a caixa e vai abrindo a caixa na tua frente. Eu não sei se isso tem, mas pode até que tenha esse apelo para te conquistar já pelo aquilo que tu está vendo. Ele é o auxiliar de venda, né? Naquele momento. Porque vai provar o sapato, mas a embalagem, a demonstração, as cores, o capricho, com certeza. Imagina uma embalagem branca com uma impressão pretinha, né? E aí vem um produto similar com uma embalagem com hot stamp, com uma cor chamativa ou um bom gosto. Poxa, queira ou não queira, o teu primeiro produto, teus olhos vão para do bom gosto, né? E a chance é muito maior, né? Gente, agora eu vou fazer um pedido para vocês. Claro que não vou entregar o ouro pro bandido, né? Mas, tipo assim, alguma dica, conselho prático para quem é do setor de cada um de vocês. Não entrega o ouro também, né? Não. Eu acho que vem muito na batida que eu vi o Marco comentando antes, né? É investir nas pessoas, porque elas vão ser o teu diferencial, elas vão ser o teu porta-voz. Nós temos um tripé no qual nós nos apoiamos na empresa, e um dos pés desse tripé são as pessoas, né? Processos é outro, mas as pessoas é muito importante. E a gente tem uma iniciativa lá no Curtume, e quando a gente está desenvolvendo coleções, o setor produtivo também desenvolve e submete a nossa curadoria, né? Então, muitas vezes a própria produção diz, nós temos uma tela lá que faz muito tempo que não foi trabalhada e que ela está nessa linha aqui que nós estamos desenvolvendo. Então eles fazem por conta própria um couro e nos mostram. E muitas vezes esses couros vão para a coleção e viram vendas. E uma coisa que a dica então, que eu dou assim, que também para valorizar essas pessoas é fazer a devolutiva. Cada vez que eu volto de uma viagem, todas as vezes, nas nossas reuniões de equipe com os líderes, em 100% dos casos eu passo para eles exatamente de um briefing de como foi a viagem. Disseminar a cultura. E a importância que eles tiveram naquela viagem.
Porque graças a todo o estudo prévio que nós fizemos, graças à maestria com que eles fizeram cada produto, o amor que eles depositaram ali em cada produto, fez com que eu tivesse mais argumentos para ir até o meu cliente, apresentar aquela coleção e voltar de lá exitoso. Então eu compartilho esse sucesso que a gente teve a cada viagem, né? Quando eu volto, exatamente na primeira reunião de equipe depois, eu compartilho com todos eles. Então, essa é uma forma que a gente tem, e se eu puder dar aqui um conselho, né, é valorizar as pessoas e envolvê-las no teu processo, porque elas vão ser os teus olhos lá dentro em cada um dos momentos, em cada um dos setores, porque eles sabem o que acontece na empresa muito antes que tu, muitas vezes. Então, eles podem te ajudar, né? Tu, enquanto líder, se tu consegue envolvê-los, essa informação chega para ti mais rapidamente e vai te ajudar na tomada de decisão. Marco? Para mim era muito fácil, idem ao Pablo. Além do que o Pablo falou, que foi muito bem falado, e acho que isso é o mantra das empresas de sucesso hoje, né? Nós temos algumas coisas que a gente conseguiu fazer, que a nova geração fez, e eu vou salientar a nova, porque eu e meu irmão ficamos muito em produção, vender, comprar, e eles têm coisas que eles veem diferente do que nós. Uma delas foi a criação de cargos e salários. Por exemplo, estão seguindo tudo que o Pablo falou, eu estou copiando a ideia, a fala dele, e além disso a gente fez, onde o Jorge é contratado. O Jorge é função C. Pô, mas o que tem? Tem o B e tem o A. Para mim chegar a B, o que você... tu tem que estudar, tem que fazer isso e aquilo. Aí teu salário vai ser X. Mas eu quero ser A. Ótimo, nós também. Tem que fazer isso e isso e aquilo. Tem um cronograma de necessidades. E esse cronograma é feito uma avaliação anual, que chama de 360, e também vai estar ligado a estudo e investimento do colaborador, que muitas vezes a empresa ajuda. Sim, ajuda tendo com descontos com faculdade, ajuda tendo com alguns auxílios para que essa pessoa se profissionalize. Então, além de tudo que o Jorge falou, que é fundamental, porque é o colaborador que atende o cliente, é o colaborador que está no desenvolvimento com o cliente, não somos só nós. Nós, muitas vezes, abrimos uma porta, mas quem faz é o colaborador. É ele que tem esse poder de cativar, de encantar. Então, essa foi uma das formas que a gente criou, junto com o Propar, que é o projeto de participação. E foi criado agora, nos últimos 5 anos, todo mês tem uma reunião gerencial. Sentam-se todos os gerentes e é passado a realidade do mês. Porque a gente fazia isso uma vez por ano. Eles agora fazem uma vez por mês. Isso ajudou muito. Porque o pessoal sabe, fomos bem, não fomos bem. Tivemos problema, tivemos quebra, tivemos atrasos. Tem os elogios, tem faturamento. Tudo eles ficam sabendo. Inclusive as metas da empresa. Então isso, além de tudo, e vou reforçar a terceira vez, o que o Pablo falou que a gente faz também, a gente criou esses detalhezinhos que ajudaram muito. Essa comunicação do dia a dia. As dores de barrigas e as alegrias são divididas todo mês, para resumir. Então acho que isso que é ter essa sinceridade com o colaborador, ter a oportunidade de conversar com ele. Nós também criamos lá, que o nosso GPC criou, que é o Chá Galdério, então onde eu sento com os colaboradores uma vez por mês, são separados 30, 35 colaboradores, e é pergunta livre. Então a gente toma chimarrão junto durante 1 hora, 1h30, geralmente a gente supera isso, e tem dado um bom efeito em quebrar algumas barreiras para ajudar o pessoal a se sentir mais parte do negócio. E é 100% pergunta livre, é chumbo grosso às vezes, mas é bom. Tu toma a bola das costas também? É, mas assim, é bom porque hoje não tem mais o que não se deve falar, né? Claro. Porque a nossa dor é a dor do colaborador. Mas eu até ia te perguntar, e aí segue também nessa batida para ti, Pablo, com tudo, vamos pensar assim, é um papo aberto, tá? Do que está acontecendo, dos ganhos, das perdas, da dificuldade e tal. Com tudo isso que vocês oferecem ou propõem para o colaborador, ele compreende isso no tempo certo? Compreende. Ele compreende? Compreende. E valoriza. Valoriza. O nível de assimilação é muito bom e essa conversa franca é de 2 mãos, né, Jorge? As dores deles, as nossas dores, são divididas. Porque eles acabam, uma boa parte deles acaba passando mais tempo conosco do que em casa, né? Então, dorme 8, fica 6 acordado, tá lá 8h36 conosco, né? Então, quer dizer, hoje eu acho que essas empresas, como a do Pablo, como nós, tem que ter essa maturidade de dupla mão e é valorizado, sim. Não, até porque a gente é de uma época que, vamos dizer assim, o colaborador era o colaborador e o dono era o dono, então
deixa que o meu tá garantido, o resto procura a tua turma, né? E era muito disso também. Sim. O funcionário, ele tinha muito isso, mas agora eu acho que com essas práticas aí as coisas vão sendo superadas, né? É evidente que o nosso grupo é muito, muito, muito menor do que o grupo da Box, não tem 1.100 colaboradores, né? Mas eu tenho... Mas fatura, portanto, de repente, né? Acho que fatura mais. Não. Acho que fatura mais. Não sei, não. Acho que não. Mas a gente eu tenho uma política particular de portas abertas, né? E aí eu tenho... E a gente não chama... E isso é uma coisa minha, assim, né? Da minha escola. Eu não chamo de empregados nem colaboradores. Eu chamo de pessoas. Uhum. Né? Porque eu entendo que... E nada contra a palavra, nada contra o termo, mas que eles não colaboram comigo, né? Eles são pessoas, são únicos. Uhum. São pessoas únicas. Porque aquelas que têm... E por isso que eu tenho portas abertas lá no meu escritório. Porque o Jorge, quando vem... de casa com um problema, esse problema vem junto com ele. Sim. Não existe essa história de que eu cheguei na empresa, eu tirei o boné da minha família Sim. e botei o boné da minha empresa, então agora eu sou 100% ACM, Best Brasil ou Gold Bag. Não. Ele é único. Ele é o Pablo. Ele é o Jorge. Né? Ele é o Marco. Ele é único. E o problema vem com ele e vai com ele. Então, assim, hoje eu tenho uma combinação com a minha equipe que quando a porta está fechada é porque tem algo importante sendo tratado. Eu estou numa videochamada com um cliente ou alguma coisa. Mas se a porta estiver aberta, pode entrar. Né? Se a porta estiver fechada, te anuncia antes, que pode ser que está o ar ligado e eu estou com frio ou estou com calor também. Então, assim, eu não tenho barreiras nenhuma. Isso é bom e é ruim, né, ao mesmo tempo. É bom porque tu tem essa proximidade e tu mostra para aquele que assimila a importância que ele tem ali no papel dele, né, na empresa. Né? E tu tem lá o CEO da empresa conversando com o cara da produção. Não tem problema quanto a isso. Nenhum problema. Né? Agora, muitas vezes é ruim porque tu quebra o teu schedule. Tu pode quebrar a tua programação do dia, né? Se isso acontecer muito. Mas daí tu fecha a porta e tá tudo bem. Resolve ali, né? Uhum. E no outro, abre para outro dia. Gente, olha, a conversa está muito legal, mas eu vou pedir muito brevemente para ti, Pablo, já que quem iniciou foi o Marco, tuas rápidas considerações finais. E obrigado pela participação do programa. Eu acho que obrigado, né? Uma consideração final é dizer obrigado por esse papo que a gente teve aqui, porque ele foi, da minha parte, extremamente enriquecedor. Eu acho que os temas que tu trouxeste, Jorge, eles foram tão bem relevantes para esse momento que a gente está vivendo. E essa troca de informações entre empresas que são tão diferentes nos seus ramos, mas que muitas vezes tão próximas, tão iguais, né? É muito boa para nós que estamos aqui, eu falo por mim, evidente, mas para aqueles que estão nos vendo. E foi uma oportunidade muito grande, né? Aprender um pouco mais e até enxergar algumas coisas que, embora eu já tenha visto e saiba, vendo o que a Box faz, começa a fazer sentido também para o meu negócio. Né? E quem sabe eu posso também levar isso para o meu grupo de líderes e dizer, olha, eu tive numa conversa assim, assim, assado e vi isso, que quem sabe a gente possa colocar aqui também. Então, para mim, muito obrigado, né, pela oportunidade, pelo espaço e principalmente por estar aqui junto também com o Marco, uma empresa que é referência, né, no mercado e que a gente pode aprender um pouquinho, quem sabe trazer para dentro do nosso negócio também. Marco. Para mim, uma excelente oxigenação, né? Para uma quinta-feira de tarde. Eu digo muito sobre couro. Eu totalmente leigo sobre couro. Então, valeu 2 vezes a parte de gestão e a parte a aula sobre couro. E aproveito também, Pablo, empresa aberta. É só chegar. O chimarrão tá sempre quente. Só chegar Legal. Com o teu time. Tá? Temos o maior prazer em receber vocês. E, Jorge, obrigado de coração essa oportunidade. Eu acho que o papel que a gente quer aqui é tentar somar um pouco os nossos segmentos, né, humildemente falando, e tentar ver o que a gente pode aprender junto, como eu aprendi hoje,
E tu nos proporcionou isso. Então, Jorge, muito obrigado. Negócios RS, sempre ajudando o Vale do Sinos. Negócio. É negócio. Não, agora mudou completamente. Até ficou bonito esse visual aqui, né? É negócios RS. Negócios fortalecendo a nossa gente, né? Obrigado, Jorge. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Negócio.rs e foi um prazer contar com a presença tua, Marco Schmidt, diretor de negócios da Boxprint, Pablo Boll, CEO da OCM Coros. Obrigado por compartilharem experiências, aprendizados e visões sobre o futuro da indústria. E, é claro, também te agradecer por tu estar conosco, porque, afinal de contas, como eu sempre digo, se não é você que está do outro lado aqui que pode assimilar alguma coisa, não teria sentido. E tudo que nós estamos conversando, de uma forma ou de outra, atinge a ti. Porque, afinal de contas, o nosso mercado, quanto mais fortalecido tiver, todos nós ganhamos. Siga o nosso podcast nas plataformas que tu resolver. Eu sou Jorge Trens e nos encontramos no próximo episódio. Até breve.